Louvado seja teu nome, Senhor. Nome sobre todo nome, o nome de Jesus. O nome que tem toda a autoridade, no céu, na terra e debaixo da terra. E esse nome foi dado à igreja. Oh, nós temos o nome de Jesus como possessão. Oh, nós podemos usar esse nome contra toda investida do maligno. Esse nome nos faz mais do que vencedores. Há poder no nome, há autoridade no nome, há vida no nome, a salvação, a ressurreição, a cura no nome de Jesus. E esse nome nos pertence. Esse nome é precioso. Esse nome foi herdado. Oh, te damos graças, Senhor, pelo nome, pelo Jesus, pela vida dele em nossa vida. Nós te glorificamos nessa noite, Jesus. Te rendemos graças, louvores, adoração. Te rendemos toda honra e glória. Te rendemos os nossos dias. Oh, Jesus, nós te louvamos. Não há outro além de ti. Tu és o centro de tudo. Tu és o centro desse lugar. Nós estamos aqui reunidos por tua causa. Estamos nesse lugar reunidos porque entendemos que precisamos de ti todos os dias da nossa vida. Que tu és o nosso Senhor, és o nosso Deus. Tu és a nossa salvação. Bendito seja o teu nome. Tu estás aqui nessa noite. Manifesta através do teu Santo Espírito e da tua igreja. Te honramos e te bendizemos. Fala conosco nessa noite conforme a tua vontade. Dá-nos espírito de sabedoria e de revelação. Ensina-nos o teu caminho. Mostra-nos a revelação da tua palavra. Nos conduz em pastos verdejantes nessa noite. Nos conduz em águas tranquilas. Abre o nosso entendimento nessa noite para que possamos compreender as maravilhas da tua lei. Louvamos o teu nome porque tu nos alimenta nessa noite. Tu és o nosso pastor. Tu nos alimenta com a tua palavra. Oh, Jesus, queremos te dizer que nós precisamos encarecidamente de ti. Sem ti não há sentido na nossa vida. É o Senhor que nos enche, é o Senhor que nos satisfaz. E por isso estamos nessa noite, nesse lugar, para estar debaixo dessa influência maravilhosa que há em ti. Muito obrigado, Senhor, nós te louvamos. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Amém, obrigada, irmãos. Glória a Deus, boa noite, queridos. A graça e a paz, amém, seja multiplicada em sua vida, em nossas vidas. Isso vem pelo conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor, amém. Hoje nós estamos no último domingo do ano, meu Deus do céu. O último culto de domingo do ano é hoje, né? E que bom que nós estamos aqui. Que bom estar junto aqui com você. Tem algo no meu coração para ministrar. Não sei se vou continuar no tema todo o culto, né, toda a palavra, mas quero compartilhar coisas que o Senhor tem ministrado ao meu coração esses dias. Declare para o seu irmão ao seu lado assim: hoje eu vim para receber do Senhor. E já estou recebendo. E eu quero te convidar a receber também. Amém? Amém. Então fique atento à palavra, nós não vamos nos demorar tanto. Então rapidamente nós vamos ministrar e eu creio que o Senhor vai falar ao teu coração. E eu creio que existe uma ministração particular. Enquanto eu ministro a palavra de Deus aqui, existe uma ministração particular ao teu coração, a cada um de nós que estamos aqui. Porque Deus vai tratar particularmente com a gente, amém? E o tema dessa ministração hoje, se a mídia já quer saber, vocês já podem colocar, o tema da ministração de hoje é fé versus medo. Diga fé versus medo. A fé é totalmente contrária ao medo. E o medo é totalmente contrário à fé. Você pode dizer assim, isso parece ser lógico, isso é lógico. Mas eu quero te dizer que a gente pode estar na igreja, vivendo a nossa vida com Deus e não nos aperceber que em áreas da nossa vida a gente pode estar em medo. E eu creio que o Espírito Santo vai poder identificar no teu coração, no meu coração também, áreas que porventura a gente possa estar preso no medo.
E o perigo de estar vivendo em alguma área da nossa vida em medo é porque onde tem medo não opera fé. Tá? Há um versinho que o irmão Reagan sempre fala nos livros dele. Ele diz assim: medo bateu na porta, fé abriu e não havia ninguém lá. Interessante, né? E é bem isso que acontece. O medo é algo que ele paralisa a vida das pessoas. O medo tem essa, vamos dizer assim, essa força, podemos dizer assim, de paralisar áreas da nossa vida que Deus deseja que a gente ande em liberdade, que Deus deseja que a gente flua livremente. Mas, às vezes, o medo tem impedido o fluir da graça de Deus. Olha só, é interessante que na palavra do Senhor, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, você vai encontrar várias vezes, eu posso dizer afirmativamente, centenas de vezes, Deus comunicando frases tipo, não temas. Quem já leu alguma coisa assim? E hoje eu procurando lá, quantas frases dessa havia na Bíblia, não deu para contar de tantas, são centenas e centenas e centenas. E quando Deus vai se apresentar para trazer alguma palavra, seja através de um anjo, através de um profeta, através de alguém que está comunicando os oráculos de Deus, você vai ver Deus sempre começando a comunicação falando, não temas. Ou quando alguém pergunta alguma coisa para Deus, Deus sempre traz respostas e antes ele precede a resposta, dizendo, não temas. Agora, eu fiquei me perguntando, e há dias já, eu me pergunto, pensando nessa palavra, eu me pergunto, por que é? E eu gostaria que você parasse para pensar nisso também. Para um pouquinho e pensa. Preste atenção. Por que é que Deus, eu vou dizer, se preocupa no bom sentido, porque Deus não é preocupado nem ansioso, a gente sabe disso. Mas Ele se preocupa, ou Ele ocupa-se antecipadamente em sempre estar comunicando isso. Não tenha medo. Você não acha que é interessante isso? Por que Deus sempre fala isso? Tudo na palavra de Deus e tudo que Deus faz sempre tem um sentido. Deus nunca faz nada ao léu. Olha só, às vezes a gente tem passagens da Bíblia que a gente pensa assim, foi colocado assim porque fica mais poético. Será que todas as vezes que está escrito lá, não temas, não temas, não tenha medo, será que é porque fica mais bonito de falar? Você acha que é? Não é porque Deus viu que é poético, é consolador dizer isso, não. Acredito que tem a questão de consolo, a questão de exortação, de consolação, né? A questão de trazer realmente paz ao coração. Mas, queridos, eu quero te dizer uma coisa, quando algo foi colocado na palavra de Deus com tanta repetição, existe vamos dizer assim, um segredo revelado, né? Algo que Deus não quer te encobrir, mas Deus quer te revelar que aquilo é muito importante. Eu acredito que todas as vezes que Deus sempre fala, não tenha medo, não temas, é porque Deus sabe, Ele quer nos comunicar de que o medo vai paralisar aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. O medo, ele tem uma força espiritual que pode travar a vida das pessoas. O medo, ele vai trazer impedimentos de que o poder, a graça de Deus possa fluir e operar milagres na vida das pessoas. Não é por coincidência que a Bíblia fala lá em 1 João, capítulo 4, verso 18, que o medo, ele traz tormento. E quantas pessoas andam atormentadas? Quantas pessoas estão hoje, nesse exato momento, final de ano, última semana do ano, pessoas estão atormentadas com tantas coisas, tormentos de todas as maneiras na mente. Existem pessoas que estão em síndromes de pânico, pessoas que não dormem de noite, pessoas que vivem com medo de tantas coisas. E você vai ver a vida da pessoa, ela está paralisada da graça de Deus. Deus não pode, verdadeiramente, Ele está impedido de alcançar a vida de alguém que está debaixo de medo. E por isso que Deus sempre fala para os seus filhos,
E Deus nos fala nessa noite, não tenha medo de nada, não tenha medo. Você já parou para pensar que o medo, ele pode se manifestar de várias maneiras na vida das pessoas, inclusive no meio do povo de Deus. Existe o medo de ficar sozinho, não é? Sabe que tem gente que não fica só em casa porque tem medo? Como estava sendo ministrado, acho que pelo pastor, semana passada, tem gente que tem medo do escuro. Não apaga a luz para dormir porque tem medo. Tem gente que tem medo do escuro, tem gente que tem medo de ficar sozinho. Eu não gosto de ficar sozinho, eu fico apavorado. Eu tenho medo de fracassar. Eu tenho medo de ficar doente. Eu tenho medo que meus filhos não se dê bem na vida. Sabe que tem gente que tem medo que os filhos morram. Tem filhos que têm medo que os pais morram. Existem medos de passar necessidade, medo do futuro. O que vai ser da minha vida? Todos esses tipos de medo, eles comunicam tormento para a vida do povo de Deus. Mas Deus quer comunicar para seu povo que Ele não planejou, nem a mim, nem a você, para viver com medo de nada. Medo de ser abandonado, medo de não dar certo, medo de ser ousado, medo de tentar. Não tenha medo de nada, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma vida moderada. Eu quero te exortar nessa noite, não deixe que o medo te paralise em nada. Medo de rejeição, medo de ser abandonado. Não foi para isso que Deus te criou, não foi para isso que Deus te chamou. Aleluia! Então, na palavra de Deus, a gente sempre vai ver Deus falando e comunicando. Não temas, eu estou contigo. Não te assombres, eu sou o seu Deus. Sabe? E eu creio, queridos, que essa palavra é uma palavra muito precisa para essa noite. Não tenha medo. Não fique atemorizado. Não deixe isso paralisar a sua vida. Então, a Bíblia mostra, por exemplo, em vários textos, a respeito de Deus falando ao seu povo que não tenha medo. Vamos ver alguns versículos aqui nas Escrituras. Por exemplo, aqui em Marcos, capítulo 5, quero te convidar a abrir sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Sabe que quando alguém está debaixo da influência do medo, problemas que estão na vida dela que são simples, coisas que podem ser resolvidas tão facilmente, se tornam assim um problema enorme, uma situação assim gigante. Por quê? Por causa do medo. Quando o medo sai, quando o medo desaparece, as coisas passam a ter um significado muito pequeno para você. Os problemas passam a ter uma visão muito pequena para você. Porque o medo saiu. Então, a Bíblia diz aqui, por exemplo, em Marcos capítulo 5, versículo 30, deixa eu ver a partir do... capítulo 5, verso 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Então, o contexto aqui está falando da filha de Jairo, né? Aquela criança que estava doente, e aí Jairo foi buscar Jesus, foi em busca de Jesus para que houvesse uma resposta em sua vida, para que houvesse salvação na vida daquela menina, cura na vida da menina. Só que no caminho, o que é que acontece? Jesus se atrasa um pouco, né? Porque a mulher do fluxo de sangue toca nele, recebe a cura, e tem todo um diálogo, a multidão aperta, há um atraso, há uma dificuldade, as coisas não dão tão certo como parecia que ia dar. E o que é que acontece? A menina morre. E aí, enquanto aqueles funcionários do Jairo chegam até Jesus e falam com ele, enquanto eles chegam, ele imediatamente já dizem para Jairo, né? Por que você está importunando o mestre? Nessa versão que eu estou lendo aqui, diz assim, deixa eu ler aqui.
a tua filha já está morta, porque enfadas mais o mestre. Existem outras versões que diz, a tua filha já morreu, não importune mais o mestre. Então tem várias versões, mas é interessante que, eu tenho certeza que você como eu, ao ouvir uma notícia como essa, o pavor imediatamente chega no coração, não é isso? Quem tem filhos sabe que se de repente uma notícia dessa chega até você, o pavor tenta nos engolir. Porém, aqui, Jesus estava junto de Jairo, e o que Jesus disse é muito importante para nós, nesse contexto que nós estamos falando hoje. Ele diz, Jesus fala para ele, não temas, crê somente. Tem outra versão que diz assim, e Jesus, atentando aquelas palavras, disse, não tenha medo, apenas creia. Então, aqui nesse texto, a gente vê claramente, queridos, o contrário, ou o contraste entre fé e medo. Jesus podia ter dito qualquer outra coisa para Jairo. Jesus podia ter dito para ele assim, olha, Jairo, você está ouvindo isso, mas eu vou curá-la. Fique tranquilo, fique bem, vai dar tudo certo. Ele podia ter falado qualquer outra coisa. Mas por que Jesus usou justamente essa palavra, essa frase? Jairo, não temas. Não é interessante? Ou ele podia dizer, não chores. Ou não se desespere. Nada disso, mas ele disse, não temas. Sabe por quê, queridos? Porque o espírito do medo, ele ganha vantagem quando nós damos ouvido a ele. O espírito de medo, quando ele entra no nosso coração, na nossa mente, por causa de circunstância, a fé imediatamente sai. Era muito importante para Jairo receber o milagre dele, queridos, que ele tivesse longe, totalmente longe do espírito do medo. E Jesus o exortou, não tenha medo, só creia. E eu te digo nessa noite, que áreas da sua vida ainda existe medo? Que áreas de sua vida você não ousou crer em Deus? Que áreas da nossa vida ainda nós não nos comportamos como se já temos aquilo que a Bíblia diz que temos? Porque a Bíblia diz que temos tantas coisas, mas na hora de nós nos posicionarmos, o medo chega. Mas será que vai dar certo? Na hora de nós crermos e sermos ousados em Deus, aquela voz que fala ao pé do ouvido, aquela voz que não vem do Senhor, fala, mas não vai dar certo? Mas será que vai ser assim mesmo? Mas será que é bem assim como Deus falou? Não, mas as circunstâncias não é isso que as circunstâncias falam. Mas olha para o teu redor, olha o que está acontecendo. Você não está vendo o que está acontecendo? É impossível que esse milagre aconteça. Deixa eu te falar uma coisa, queridos, essa é a voz da incredulidade. É a voz do medo. Não deixa o medo invadir o seu coração. Não tenha medo. Tenha coragem, creia somente. A Bíblia diz aqui também, no livro de 2 Crônicas, abra comigo lá, 2 Crônicas. Agora aqui no papel a gente tem que se virar com uma mão só, né? Vamos lá. Deixa eu achar aqui, Crônicas, o livro das Crônicas. Vamos lá, achei. 2 Crônicas, capítulo 20. Capítulo 20, vamos ver 2 versículos, não vamos ler todo o texto, porque senão vai ficar muito cansativo. Você pode ler essa história maravilhosa na sua casa. É uma história tremenda, nós já lemos aqui na igreja várias vezes. Vocês já acharam? Posso ler? Dá um silêncio. Posso ler? Você achou já aí? Capítulo 20 de 2 Crônicas, vamos ver o verso 3. E depois vamos ver o verso 15. Diz assim, então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Aqui nesse texto fala que
uma grande multidão estava a atacar Israel, a atacar o povo de Deus, para aniquilar de verdade, para destruir. Medo, pavor chegou, existia realmente um motivo para ter medo, não era assim, uma coisa besta que estava para acontecer aqui, mas um exército grande estava para invadir, e o medo chegou. E tudo bem, o medo se instala quando alguma notícia vem, né? Mas a Bíblia diz que no momento em que Josafá teve medo, ele pôs-se a buscar o Senhor. Isso é muito interessante, porque medo pode vir, mas quando nós nos colocamos na presença de Deus para orar, para buscar o Senhor, o medo não vai permanecer. E é interessante que quando Deus dá a resposta, aqui no versículo 15, olha só o que está escrito no verso 15. No verso 14, diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filhos de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temas. Primeira coisa que Deus diz: não temas nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia! Primeira coisa que Deus fala para Josafá. Deus não falou o plano completo do que ia fazer. Deus pôs emboscada contra os inimigos, eles mesmos se mataram. Deus fez coisas poderosas, mas a primeira coisa que Deus precisou exortar o seu povo foi: não tenha medo. Sabe, irmãos, existem inúmeros casos, centenas de casos, em que a intervenção de Deus vem precedida de não tenha medo. Não fique encurralado, não deixe as artimanhas do inimigo na sua mente ditar o que vai ser do seu futuro, o que vai ser da sua vida. Não deixe a sua mente exposta às vozes do inimigo, às vozes do engano, às vozes de tormenta. Não, sabe, irmãos, que para cada situação de medo existe uma resposta na palavra de Deus. Cada situação de medo que se levanta, cada pavor que se levanta, cada indecisão, cada calafrio que chega em você e pânico que chega, para cada situação como essa existe uma promessa, uma palavra de Deus a ser dita. Eu quero te dizer, a forma número 1 de você vencer o medo, a intimidação de Satanás, é você falar a palavra de Deus. E sabe, falar alto, não é falar para dentro, não é murmurar, não. Ai, tenho medo, será que meu casamento vai acabar? Ah, será que eu vou ficar desempregado? Ah, será que não vai dar para pagar as contas? Ah, será? Ah, o que vai acontecer da minha vida? O que vai ser do meu futuro? Existe uma promessa, existe uma palavra de Deus para você dar resposta, e eu dar resposta a toda e qualquer situação. O poder de Deus está na nossa vida e ele é liberado quando você fala a palavra. Sabe, irmãos, quando nós deixamos o medo entrar, nós estamos dando para Satanás ferramenta e força. O poder de Satanás está no medo que você dá. Eu quero lhe dizer que a fé negativa existe. Qual é a fé negativa? A fé negativa é quando você acredita no que o diabo fala. Nunca ouvi falar de fé negativa, pois você está ouvindo hoje. Quando você tem medo, você está acreditando no que o diabo diz. Porque eu te digo, todo medo, ele é precedido de um pensamento. O pensamento, ele nutrido, ele vai gerar o medo. E o medo, quando ele é alimentado, ele coloca a sua fé inoperante. E quando um crente não está em fé operante, ele está derrotado. Por isso que Deus fala ao seu povo sempre: não tema. Não tenha medo. De nada, de ninguém. Seja ousado, seja ousada. O Senhor é contigo.
Tudo vai dar certo. Sabe por quê? Porque Deus está cuidando da sua vida. Você é filho, você é filha. Deus cuida de nós, querido. O crente é a única categoria de gente nesse mundo que não precisa ter medo nem da morte. Porque até para a morte existe resposta. Sabe que o crente ele não morre, ele dorme e vai ser promovido na glória de Deus. Então não existe motivo para temer. Descanse a sua alma no Senhor. Aleluia. A Bíblia diz aqui em Isaías, deixe-me ler mais com você, Isaías capítulo 43. Oh, aleluia. Eu declaro sobre a sua vida, você é livre do medo. Não tenha medo de nada. Ai, o medo me veio, será que eu vou pegar aquela doença? Ah, minha avó, minha bisavó morreu de tal doença, será que eu vou ficar doente também? Não tema. Ah, lá na minha empresa, todo mundo está sendo, sabe, está tendo um ajuste de funcionários e muita gente está sendo desempregada, será que eu vou ficar desempregado também? Não temas. Quando você não teme, a sua fé é operante. Isaías 43, versículo 1 e versículo 2. Verso 1 e verso 2, diz assim: Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, nem te queimarás, e nem a chama arderá em ti. A Bíblia está dizendo aqui que circunstâncias, elas vão acontecer. Nós não estamos isentos de passarmos circunstâncias. No mundo passamos por aflições, a Bíblia diz. Todos nós passamos dificuldades, todos nós enfrentamos desafios. Mas uma coisa que nós não podemos deixar que aconteça, uma delas é o medo entrar e a segunda é perder o ânimo. Não foi isso que Jesus disse? Jesus disse, no mundo tereis... A gente sabe desse versículo, mas ele diz outra coisa depois dessa. Ele diz, mas tende bom ânimo. Então a aflição, ela vai acontecer, mas o bom ânimo, ele está interligado a também não deixar o medo entrar. Nós precisamos falar na cara do medo. E eu te digo isso com propriedade, porque eu fui uma pessoa que andei debaixo de medo. E eu sei que medo não é apenas uma forma de proteção. Quando a gente fala sobre medo, muita gente fala assim, mas medo, é bom ter medo, né? É por causa do medo que você não pega numa cobra, é por causa do medo que você não se arrisca pular de um lugar alto. O medo, de certa forma, nos preserva, não é assim que as pessoas falam? Não é disso que eu estou falando, isso aí eu não dou o nome de medo, eu dou o nome disso aí de prudência. Essa palavra mesmo, prudência. Para que eu vou andar na beira de um penhasco se eu posso cair? Isso não é medo, isso é prudência, é inteligência. Como diz o pastor Glaucio, se uma pessoa tem 2 neurônios, ela já pode ser prudente. É a frase dele. Não é disso que eu estou falando, eu estou falando do que a Bíblia diz, que o medo é um espírito. E eu fui uma pessoa que vivi escrava disso. E eu não sabia. E isso entrou desde a infância, o espírito de medo. Medo, pavor de algumas coisas. E graças a Deus pela autoridade do nome de Jesus. Eu ia contar algumas histórias aqui, mas não vou contar porque não precisa. Não é para fazer isso, amém? Mas o inimigo, ele ataca a vida das pessoas desde a infância. O medo começa na infância. E às vezes o medo é colocado, às vezes pelos pais, às vezes o ambiente em que a criança é criada, às vezes é um ambiente opressor.
Às vezes é um ambiente em que tem influências de espíritos malignos e aquela família não conhece Jesus, não conhece o nome de Jesus, não conhece a autoridade do crente. E às vezes aquela criança já é criada nesse tipo de ambiente. Mas eu quero te dizer uma coisa, independente se isso aconteceu na infância, ou se você já é um crente de muitos anos, mas ainda você percebe que em sua vida o medo ainda está lá e você não consegue exercitar a sua fé, eu quero te dizer, hoje é noite de libertação em sua vida. Você precisa dar uma resposta ao medo na sua vida. Você precisa falar na cara do medo e dizer, medo, eu não tenho medo de você. Há um amigo nosso, profeta de Deus, que ele já está com o Senhor, né? E ele falou que um dia o Senhor permitiu que ele visse o espírito de medo. E o espírito de medo, ele tem uma aparência medrosa, por incrível que pareça. Ele se encolhe e ele tem uma aparência como está apavorado. E por isso que as pessoas que estão debaixo dessas influências, elas ficam assim. E todas as síndromes de pânico, todas as crises emocionais, muitas vezes têm origem, as ansiedades têm origem no medo. E nós precisamos dar resposta a isso e não nos conformar pensando, não, mas isso é normal, mas é a doença do século, mas todo mundo está assim. Não, você não nasceu de Deus para estar assim. Você é filho e filha de Deus, você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Você não foi chamado por Deus para viver debaixo de pavor, de medo, de nada nessa vida. Eu conheci crentes aqui no Paraná, que nem dizia o nome diabo. Não fala esse nome. Não fala isso. Porque se você falar, ele vem. Eu falei, que conversa é essa? Com medo, pessoal. Crentes que não expulsam demônios, crentes que têm medo de retaliação, crentes que têm medo de viver uma vida intensa espiritualmente em Deus, porque têm medo que coisas sobrenaturais aconteçam. Ei, deixa eu lhe dizer, isso é algo que está paralisando sua vida, e você precisa dar um basta nisso hoje, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deixa eu ler para você mais alguma coisa aqui. A Bíblia fala aqui no Salmo 46, verso 1. Por favor, abra comigo lá. Esse salmo foi libertador na minha vida. Justamente na minha caminhada cristã, no início dela, quando eu conheci o Senhor, bem no início, foi sabe, quando a gente se converte, tem aqueles versículos que marcam a nossa vida, né? Que acompanham a nossa vida pela vida inteira, né? E esse foi um dos textos libertadores para mim, de todo o medo que eu sentia, de toda a ansiedade, de toda a depressão que eu sentia, de todo o desespero que sentia. E eu não sabia nem dar nome, eu não sabia por que sentia aquilo. Hoje eu sei o que é, né? E graças a Deus pela palavra, porque, queridos, essas coisas espirituais, elas são combatidas espiritualmente. Você não combate o medo, o espírito de medo em sua vida através das coisas naturais, não é o psicólogo. Não é a medicação que você vai tomar. Eu não tenho nada contra a psicóloga. Gosto, encaminho, acho muito bom, mas tem coisas que só se resolve espiritualmente falando. E o medo é uma delas. E tem pessoas que se sujeitam a viver uma vida miserável, dependendo de coisas, porque tem medo de reagir, porque tem medo de enfrentar, porque tem medo de dizer não àquela situação. Mas o Senhor te trouxe para te dizer, eu não te criei, te lavei pelo meu sangue, te restaurei, te chamei para que você viva debaixo da opressão do medo. Não temas. Aqui no Salmo 46, no verso 1, diz assim, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, aleluia, por causa disso. Não temeremos. Aleluia. Meu Deus, como tem essa palavra não temeremos na Bíblia, né? Não temeremos. Por quê? Porque Deus é a nossa fortaleza, nosso refúgio, nossa força. E Ele diz, ainda que a terra se mude. Você já imaginou a terra se mudando de lugar?
alteraria tudo, né? O clima, a vegetação. E há quem diga que se a terra sair, os cientistas dizem, né? Que se a Terra sair um pouco do eixo, um pouquinho, todo mundo morre. Porque muda o clima, e mudando o clima, né, pode alterar toda a vida humana na Terra. Mas a Bíblia está dizendo que mesmo que a Terra se mude de lugar. Tem gente que fala, vai cair um meteoro na Terra. Vai cair um grande meteoro do céu, vai matar todo mundo. Vai acontecer isso e aquilo. A economia está desgastada. A política. Porque o governo. Porque não sei o quê. Queridos, parou. Não. Ainda que, ele diz mais aqui, a terra se mude, os montes se transportem para o meio dos mares. Aconteceria aqui um maremoto. E o maremoto também traria esse fenômeno de acabar com toda raça humana e também toda a vegetação e também todos os animais. Um maremoto. Imagina aí, uma montanha caindo no mar. Destruiria tudo. Ainda assim, ainda que as águas rujam, se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ele diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, somos nós, amém? As moradas do Altíssimo somos nós, Deus está no meio de nós, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem. Ele levanta a sua voz e a terra derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E eu gosto do que ele diz aqui. Ele continua falando, vou continuar aqui. Ele diz assim, vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações ele tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo, ou seja, ele para toda a guerra. E no verso 10 ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. E o Senhor te diz, querido e querida, fique calmo e tranquilo, aquiete o seu coração. Você que está confiando em Deus, aquiete o seu coração e descanse de uma vez por todas, porque Ele é Deus, Ele não é um boneco de cera, Ele não é um boneco de papelão, Ele não é de gesso, Ele não é de madeira, Ele é Deus, Ele é o Deus Altíssimo, que sustenta toda a vida. Sabe que Deus sustenta e alimenta toda a vida na terra. É dele que vem a provisão de tudo, do alimento, da respiração, da vida, da força, da inteligência, da sabedoria. As árvores frutificam, há o oxigênio para que a gente respire. Tudo está funcionando no planeta Terra, tudo está funcionando no universo, porque é Ele que sustenta as bases da Terra, é Ele que sustenta o fundamento de todas as coisas. Ele mantém a vida pela sua palavra, Ele mantém a sua vida pela palavra dEle, Ele mantém a sua vida nas mãos dEle. Descanse. Como será 2026? Você pode, eu vou fazer planos, planejamento, já ganhei minha agenda 2026. Já comecei a anotar os planos hoje. Mas sabe de uma coisa, não haverá preocupação sobre nada deles. Podemos fazer planos, mas as respostas vêm da boca de Deus. Na verdade, nós pensamos que temos o controle das coisas, mas nós não temos. E o bom de tudo é que quando a gente aprende a confiar de verdade em Deus, todas as coisas começam a fluir tranquilamente. Tudo começa a funcionar de uma maneira maravilhosa quando nós confiamos em Deus. A chave para não viver uma vida de medo é confiar em Deus. Posso ler mais algumas coisas para você aqui? No Salmo 56, já estamos em Salmos, né? Estamos pertinho aqui. Deixa eu ler mais um versículo junto com você. Salmo 56, versículo 3.
Diz assim: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Verso 4: em Deus eu louvarei a sua palavra, em Deus eu pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer o homem? Diga nada. Se Deus é por nós, quem será contra você? Se Deus é a sua ajuda, por que você teme? Se Deus está conosco, por que se desesperar? Não, queridos, o seu 2026 será um sucesso. O seu 2026 será melhor do que 2025. Se você confia no Senhor, você vai ver no 2026 milagres se manifestar na sua vida. Os de repentes de Deus se manifestar na sua vida de uma forma copiosa, de uma forma maravilhosa. 2026 na sua vida será tempo de você contar os feitos do Senhor, os testemunhos do Senhor. E eu costumo dizer, aquilo que você não pode mudar, descanse. Tem coisas que a gente não tem o poder de mudar, a gente deve descansar e confiar. E quando o medo vier, hei de confiar, isso que a Bíblia diz. Quando o temor vier, eu hei de confiar em ti, e eu louvarei a tua palavra, em ti porei a minha confiança. Como foi dito aqui, queridos, no começo desse culto, Glaucio ministrando na oração no começo, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus. Aquilo que Deus vai fazer em sua vida, em minha vida, é pelo Espírito dEle. Não é pela nossa força, pela força do nosso braço. Porque sem Ele a gente não consegue fazer nada. Tenho mais alguns versículos para ler com você aqui. Aleluia. Só um pouquinho, deixa eu achar aqui mais um versículo que eu gostaria de ler com você. Está aqui nos Evangelhos. Na verdade, está nos Evangelhos, em Mateus capítulo 10. Vá abrindo aí a sua Bíblia. Mateus capítulo 10, versículo 31. Seja ousado. Deus está te chamando para ser ousado. Seja ousado. Faça o que você nunca fez. Por medo. Eu não sei. Se Deus está te guiando, se Deus está falando com você, seja ousado. Não fique paralisado, não fique limitado por causa de pensamento, por causa de medo, de incredulidade. Vá em frente, confie no Senhor e seja ousado. Não tenha medo. Aleluia. Versículo 31 do Mateus 10. Dele diz assim. E ele está falando aqui sobre provisão, né? Sobre provisão diária, porque ele diz aqui, no verso, vamos ver do verso 29, do 28, vamos ver do 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por 1 centil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Aleluia. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Aqui ele já está falando de outro assunto, mas eu quero que você fique até o verso 31. Não temais, pois valeis mais do que os passarinhos. Aqui ele está falando que Deus cuida dos passarinhos. Aqui está falando que Deus tem cuidado da nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida, e que nós não devemos ficar ansiosos nem pelo comer, nem pelo vestir, nem pelo dia de amanhã, porque cabe a cada dia o seu mal, a cada dia as suas dificuldades, o amanhã é de amanhã, o hoje é do hoje. A gente nem sabe se amanhã está aqui. A gente não tem controle sobre isso. A gente não tem controle sobre o nosso nascimento, a gente não tem controle sobre o dia de partir.
A gente não tem controle de nada, queridos. Por que devemos ficar ansiosos com as coisas? Deus está no controle da nossa vida. Até o cabelo, Ele sabe quantos fios tem. Eu sei lá quantos fios de cabelo eu tenho. Tem uns que é fácil contar, né? Que só tem 2. Mas tem gente que não, né? Tem gente que tem cabelo demais, né? Mas, queridos, até os que têm pouco cabelo não sabem quantos cabelos tem. Quanto mais das outras coisas do nosso futuro, é Deus que cuida da gente, querido. É Deus que cuida de você. É vão se preocupar. É vão não dormir de noite, deitar a cabeça no travesseiro, ficar rolando de lá para lá, preocupado. Não se preocupe, não tenha medo, confie no Senhor de todo o seu coração. E Ele vai endireitar as veredas, e Ele vai conduzir teu caminho, e Ele vai te levar em verdes pastos, e Ele vai te conduzir até onde você precisa ir. Ele te sustentou até hoje. Como diz, né? A gente sai do ventre da nossa mãe sem roupa. E a gente sai desse mundo nu também. A gente não leva nada, porque na hora que a gente passa, né, para a eternidade, só o Espírito vai e as roupas ficam. Então a gente sai sem posses, entra sem nada e sai sem nada. E a cada dia, de que adianta se preocupar ou ter medo? Não tenha medo. Essa é a palavra que eu quero que você guarde no seu coração hoje. Não temas. O medo impedirá você de viver uma vida de fé. E a proposta do Senhor para as nossas vidas em 2026, amanhã, todos os dias da nossa vida, é que o justo viva pela fé. A vida do justo é assim. Deus nos deu um estilo de vida para viver. E esse estilo de vida é a fé. Não existe outro. É o modus operandi de todo crente, é viver em fé. E fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se vê. Então, se o inimigo falar para você, ai, como vai ser 2026? Aí você vai dizer para ele, ei, diabo, deixa eu lhe dizer, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Oh, aleluia! Aleluia, pronto. A bondade e a misericórdia de Deus te seguindo, falta mais alguma coisa? Não falta nada. Precisamos aprender a confiar no Senhor. E se, diabo, e se não? A minha fé é a certeza, é a convicção de que o Senhor está comigo. Nada vai me faltar. Tudo vai dar certo. Não andarei ansioso por coisa alguma. Diabo, vá para lá com sua proposta. Vai para o inferno com tua proposta. Bate em retirada com a tua proposta. Eu não vou me preocupar 1 milímetro com nada. E se a bolsa de valores der ruim? Lamento por ela. Mas você tem que se preocupar. Não tem que se preocupar. Não tem que ficar com medo. Deus está no controle da sua e da minha vida. Amém, meus irmãos? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Não temas. O Senhor é com você. Então você vai dormir tranquilo e acordar sossegado. Aprender a viver assim. Mas não tem nada na minha conta. E daí? Você tem Deus. Se você tem Deus, você tem tudo. Porque a coisa mais maravilhosa de ser crente é ver os de repentes de Deus acontecer. E eles acontecem quando você descansa. De repente, tudo muda. Confie no Senhor de todo o seu coração e você vai ver. Você verá o que Deus vai fazer em sua vida. Amém? Em nome de Jesus.